Sinceramente, eu não estou entendendo mais nada. Hoje aconteceu um evento no jornalismo brasileiro inédito. Muitas coisas inéditas começaram a acontecer depois da vitória do Trump. Nós temos aí o Putin já falando em negociação de paz, nós temos o Hamas também falando em negociação de paz, nós temos o Maduro meio que baixando a cabeça, colocando o rabinho entre as pernas e falando que quer ter um bom relacionamento com os Estados Unidos. E nós temos o mais chocante de todos. A Folha de São Paulo, abrindo espaço para o Bolsonaro escrever um artigo na parte de opinião. Como é que é? Deu espaço, Bolsonaro aproveitou e escreveu um dos melhores artigos que a Folha de São Paulo já publicou na sua história. Então vamos lá, a data é 11 de novembro, hoje. Aceitem a democracia. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês entenderem como que isso chamou, o tanto que isso chamou atenção. Chamado a opinar, o povo tem escolhido a ordem e o progresso, o patriotismo, a liberdade econômica e de expressão e respeito às famílias e à religião. Escrito por Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá. Os ventos da democracia sopram com direção e sentidos bem definidos. Na Argentina... Tô ficando velho, peraí. Ah, melhorou. Na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, a maioria dos eleitores escolhe candidatos, partidos e programas de direita. Alguns analistas e cientistas políticos, poucos confortáveis com as soberanas decisões populares, tentam apresentar muitos desses movimentos como se fosse uma guinada ao centro. Não é. Basta prestar atenção às propostas ultimamente aprovadas nas urnas. Nos lugares onde o povo tem sido chamado a opinar, a maioria escolhe a ordem, o desenvolvimento, o progresso, a liberdade econômica, a liberdade de expressão, o respeito à família, a religião, o patriotismo. São as bandeiras que nós, da direita, vimos levantando há anos, mesmo sob grandes ameaças autoritárias. Nada consegue conter essa onda conservadora. Nem a censura, nem os cancelamentos, nem o boicote econômico, nem as perseguições policiais, nem as longas, arbitrárias e injustas prisões. A resistência e a resiliência da direita tem uma razão muito simples. Nossas bandeiras, mesmo sob ataques do grosso dos veículos de comunicação e de seus jornalistas, expressam os sentimentos e anseios mais profundos da maioria da sociedade. E nenhuma medida administrativa ou repressiva tem sido capaz de modificar essa tendência. Pois, quando uma ideia ganha a alma do povo, é inútil tentar matá-la, simplesmente por meio de violência. A moda é nos acusar de inimigos da democracia. Mas quem mostra a dificuldade de aceitar a democracia é a esquerda, quando a maioria do povo decide por caminhos diferentes do que ela gostaria. Basta olhar a reação da esquerda em suas derrotas. Aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Quando pode, como na Venezuela, simplesmente frauda na cara dura o resultado eleitoral, quando não, como agora, no vitorioso retorno do presidente Donald Trump à Casa Branca. Lamenta-se por ter permitido seus adversários de direita disputem as eleições. Esses são os que se apresentam como democratas, autonomeados salvadores da democracia. Uma democracia que pisoteiam quando podem. Além do mais, vive uma realidade paralela, ilhados dentro de suas bolhas, afastados do povo e dos trabalhadores que um dia disseram representar. São incapazes de compreender que não é possível, a não ser numa ditadura absoluta, impedir a manifestação da vontade popular, da qual os líderes são apenas portadores. Se suprimirem um líder, outro aparecerá. E como tem aparecido líderes capazes de canalizar e expressar a vontade majoritária do povo? Agora mesmo, nas eleições para prefeitos e vereadores, os homens e mulheres de direita invadiram democraticamente pela força do voto a arena política, num tsunami de afirmação poucas vezes visto. Nossos quadros nos diversos partidos surgem as dezenas e centenas. E onde estão os novos quadros da esquerda? Alguém sabe? Alguém viu? Não estão em lugar nenhum. Isso mesmo, hein? Não estão em lugar nenhum. O cenário da esquerda é de envelhecimento e desolação. Até os seus porta-vozes, menos alheios à realidade, reconhecem. Isso ocorre por uma razão muito simples. O jardim da política só floresce quando é irrigado pela vontade popular. Quando uma força política se desconecta do sentimento da maioria, é inevitável que define. Pode até resistir por algum tempo, a custas de repressão e do uso desenvergonhado dos orçamentos públicos, mas seu destino está traçado.
está destinada à irrelevância, ou mesmo a desaparecer. Com quantas antigas potências do cenário político nós vimos isso acontecer? Cada um que faça suas escolhas. Nós, da direita, não tão injustamente acusados de extremismo, continuaremos perseverando no caminho que sempre defendemos e da liberdade, da democracia, entendida como governo do povo. Continuaremos nos esforçando para ouvir o povo e estar conectado aos anseios mais profundos da sociedade, mesmo quando estes não encontram espaço nos mecanismos tradicionais de formação de opinião pública. E trabalharemos com a serenidade e obstinação de quem se esforça todos os dias por um futuro melhor para as pessoas e famílias do nosso Brasil. Então, nós temos uma situação tanto quanto inusitada. A Folha de São Paulo decidiu publicar um artigo do Jair Messias Bolsonaro. A mesma Folha de São Paulo que passou os últimos 10 anos atacando o Bolsonaro, soltando matérias com o título "Porque eu torço que Bolsonaro morra", atacando a família do Bolsonaro. De repente, do nada, libera um espaço importante na Folha para que Bolsonaro possa publicar a sua opinião política. Parece que eles estão percebendo que essa onda conservadora é impossível de parar, imbatível, e é melhor se juntar àqueles que vão estar no poder no futuro. Essa é a percepção que eu tenho. Sem falar que o Trump ganhando nos Estados Unidos, eles sabem, isso tem um peso gigantesco aqui na política brasileira. Nós vamos vencer. A gente pode até ser perseguido, alguns de nós sermos presos. A gente sabe que eles vão fazer o que for preciso, até pacto com o demônio. Mas nós não vamos parar. Se não for eu, se não for Bolsonaro, se não for Nicolas, mais pessoas surgirão e a direita e os conservadores vão voltar a resgatar esse país.